Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Olha aí, os meus bichinhos de estimação aí, as bênçãos de Deus, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6 diz, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Estou aqui em casa, vendo os meus bichinhos de estimação aí, meus peixinhos, né? E refletindo um pouquinho na palavra de Deus. E Deus tem algo para o nosso coração nessa manhã. A palavra de Deus, ela diz para nós lá no Salmo, primeiro, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa a gente poder estar refletindo aí sobre a palavra de Deus em meio à natureza, né? Comigo aí, seja bem-vindo, né? Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. Salmo primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não cairão, e dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Que coisa maravilhosa, né? A gente olha para a natureza, a gente olha para Deus, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E você nessa manhã? Você já está louvando a Deus por mais um dia, por mais esse dia abençoado que Deus deu, que Deus concedeu a você? Mais um dia qual Deus concede a graça de estarmos vivos, estarmos podendo louvar a Deus, adorar a Deus. E em meio à natureza, né? É algo maravilhoso. Eu fiz esse laguinho aqui na minha casa porque a natureza manifesta a glória de Deus. Isso aqui traz uma paz, né? A paz, na verdade, né? A gente olha para a criação e vê que tudo Deus faz perfeito. E Ele fez você também na perfeição. Porém, por causa do pecado, o homem perde aquilo que era o mais importante, né? A presença de Deus. Mas Jesus, Ele te dá a oportunidade de você estar agora na presença de Deus novamente. Por isso, a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança está nas nossas escolhas. Porque as nossas escolhas fazem toda a diferença. Porque bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores. O que é andar no caminho dos pecadores? É você seguir o curso do mundo. Quando você segue o curso do mundo, você realmente está andando na contramão de Deus. Mas quando você segue a presença de Deus, você está andando na contramão do mundo. Mas a palavra também diz aqui: bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, e nem se detêm no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, que você possa estar meditando nessa manhã sobre a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é profunda, ela enriquece, né? Então, antes nós temos que ter o quê? O nosso prazer na lei do Senhor. Mas espera aí, então tem que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? Não, não é isso que eu estou dizendo para você, não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que você tem que ter ela dentro do teu coração. Medita nela. O que você tem feito pela manhã? Você tem feito seu devocional? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem pedido direção para Deus para que Ele te oriente durante esse dia, para que você realmente seja abençoado, tenha um dia realmente que faça escolhas corretas, escolhas certas? Então, que você possa estar tendo, né, esse começo de manhã já meditando, né, refletindo nas bem-aventuranças, né, porque a verdadeira felicidade não está naquilo que nós temos, está naquilo que nós somos. Muitas pessoas correm atrás de riqueza, atrás de dinheiro, atrás de prosperidade, mas aqueles que amam o Senhor, ele não precisa correr atrás disso. Por quê? Porque Deus, Ele acrescenta todos os dias aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E aqui nós vemos o que? Nós vemos princípios importantes, né? Da gente poder tomar uma decisão, meditar na lei do Senhor dia e noite, ou seja, ter ela guardada no teu coração. Porque se você faz isso, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Quando você olha para essa natureza, você vê como que é a grandeza de Deus. Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela vai estar verdinha,
ela sempre vai estar florescendo, ela sempre vai ter vida. Por quê? Vida está onde? Está naquele que sustenta todas as coisas, que está no Senhor Jesus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E quando você olha para a criação, você começa a contemplar Deus, você começa a meditar. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água é algo maravilhoso. Ela tem vida porque a água, ela está sempre ali abastecendo a raiz dela, e a raiz dela vai fazer o quê? Com que toda a árvore seja alimentada por essa água. E a água que nós se alimentamos todos os dias, qual que é? É a palavra de Deus. Porque Jesus, Ele é a fonte de água viva, a qual nós temos realmente a alegria, o prazer de se alimentar naquele realmente que pode nos fornecer a vida. E nós, como árvores plantadas nessa terra, nós temos que estar plantados junto ao ribeiro de água. Jesus é esse ribeiro de água que tem para você uma vida abundante. E ali fala que as folhas não cairão, e ela dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então você quer ser próspero de verdade? Então entregue sua vida ao Senhor, busque nele, confie. Assim como tudo que tem fôlego louva ao Senhor, nós temos que estar seguindo essa ordem. Tem fôlego de vida? Adore a Deus. Você está aí respirando, acordou nesse dia, você já disse bom dia papai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Você não disse o que você está esperando. Está na hora de você realmente agradecer a Deus e viver o melhor de Deus que Deus tem para a sua vida. Ele tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida, mas basta você realmente entregar a sua vida ao Senhor todos os dias. Por quê? Porque Ele quer ouvir a nossa voz. Como diz no Salmo 5, versículo 3, que eu li para vocês esses dias: pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz, pela manhã eu me apresentarei a ti e vigiarei. Então que nessa manhã, nesse dia, você seja abençoado, contemple a Deus por aquilo que Deus é na sua vida, não simplesmente por aquilo que Deus dá, mas você vai ser realmente uma pessoa que tem princípios verdadeiros de Deus. Bem-aventurado é você que realmente confia no Senhor, porque conselhos aqui da palavra de Deus no Salmo 1 são muito fortes. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho que você tem seguido? Tem sido a palavra de Deus ou o conselho de uma pessoa que não tem temor de Deus? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem se assentado aonde? O que você tem conversado? O que você tem falado? E bem-aventurado também, né, aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Você tem parado aonde? Aonde você parou? Agora é hora de você seguir em frente, recomece. Por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso para você. Muitas pessoas têm seguido a mentira, irmãos, e isso é um problema, né? A mentira, ela vem disfarçada de verdade. Você já viu a história da verdade e da mentira? É muito interessante essa história. Essa história é muito interessante porque ela revela algo profundo para nós. Certa vez, a verdade estava caminhando pelo caminho e de repente ela se encontra ali na beira de um rio, de um riacho. E quem estava naquele riacho? Estava um dia muito quente, muito calor, e de repente estava ali a mentira se refrescando naquela água. E a mentira disse assim para a verdade: para onde você está indo, verdade? O que você está fazendo com esse calor, com esse sol intenso? Entra aqui, vamos se refrescar. E a verdade disse assim: eu não posso porque eu tenho que seguir o meu caminho. Mas a mentira começa a falar para a verdade: olha, entra aqui, se refresca, depois que você se refrescar, daí você segue seu caminho. E aí você vai e faz o que você tem que fazer. Aí a verdade foi convencida pela mentira e de repente a verdade se prepara para entrar na água. Na hora que ela vai entrar naquela água, a mentira diz assim: mas como assim? Pera aí, tira sua roupa. Como que você vai entrar aqui de roupa? Você tem que tirar sua roupa para você entrar nessa água. E aí a verdade, ela tira seu casaco, ela tira a sua calça, ela tira os seus calçados e ela entra naquele lugar, naquela água. Mas naquele momento, ao entrar na água, a verdade, a mentira sai. Ela pega as vestes da verdade e ela sai por aí vestida de verdade. E aí você entende que é ditado, né? Que a verdade muitas vezes está aí caminhando disfarçada aí, né? A mentira está disfarçada de verdade caminhando por aí. Então muitas vezes, meus irmãos, nós temos que entender que
a mentira, ela muitas vezes vem disfarçada com essa verdade, onde ela é engano. E hoje existem muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitas pessoas enganando por aí. Mas, como diz a palavra, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e nem segue o conselho dos ímpios. E aí, você está caminhando na verdade? A verdade é uma pessoa, chama-se Jesus. Espero que você entenda o recado de Deus e que você tenha um dia abençoado, cheio, mas cheio da presença de Deus, e que as bênçãos do Senhor te acompanhem, e que você seja como essa árvore plantada junto à ribeira de águas. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.